O tema aqui desse painel, e, aliás, eu, de forma bastante provocativa, talvez, trouxe esse trio para falar de algo que, não sei se estavam na abertura ontem aqui, do Vitor Tomazetti, do Itaú, superintendente de fraudes, né? E ele falou bastante sobre um cenário que se alterou, né? Ele que atua com fraudes, tinha um foco muito grande em setor, né? Pessoa física, e houve uma mudança muito grande. Vocês todos acompanharam também as mudanças que aconteceram ao longo desse ano, né? Vários incidentes, enfim, nessa cadeia, mostrando, né, na verdade, que, óbvio, né, não é a cadeia financeira só que está sofrendo. O Tiziano abriu hoje aqui, mostrando o quanto que, para a Natura também, a gestão desse ecossistema está sendo desafiadora, trouxe vários insights. Então, esse realmente é um tema que está permeando aqui o Security Leaders. E a gente decidiu tratar da questão específica do setor financeiro para falar exatamente disso, crescimento e sofisticação dos ataques cibernéticos no setor financeiro. Foco em sistemas críticos, como as transações digitais e meios de pagamento. Impactos operacionais, reputacionais e regulatórios. E a gente avaliar um pouquinho esse cenário, sempre com a contribuição de vocês aqui na nossa plateia. Em todo o painel, vocês já sabem, a gente tem sempre um curador, aquele que me ajuda, trabalha um pouquinho junto comigo, traz alguns insights para a abertura. Então, vou convidar o Denis Nesi. O Denis tem uma apresentação, já alteraram aqui, acho que já está a sua apresentação, né? Eu podia botar na beta. Por favor, vocês podem colocar aqui também, no retorno aqui desse lado do Denis, por favor, para facilitar. Por favor. Se quiser você ficar ali vai lá, o Denis, é o seu momento de... Quiser ficar em pé também no nosso púlpito ali, fica à vontade. Palco é seu, Denis, palco é seu. Bom, bom dia, boa tarde. Honrado pelo convite, fico muito feliz de estar aqui. A energia do evento, conteudista, vamos chamar assim, está sensacional. Obrigada, Denis. A abertura do Itaú foi bem bacana. Parabéns aí pelos outros também painéis. Pode parecer estranho um cara de telecom, o CISO da Claro, falar de mercado financeiro, mas estava contextualizando. A gente, na Claro, também tem um meio de pagamento, e a gente também tem um banco chamado Embursa, e a gente está envolvido ali amplamente em questões do mercado financeiro. Tá? Então, a gente vai fazer um contexto. Pode passar o slide 1, por favor? A gente vai dar um contexto aqui da gestão de terceiros no ecossistema financeiro e vamos falar do que a gente desenvolveu como uma mandala. Essa mandala, né, ou esse framework, nós desenvolvemos com algumas referências de mercado e com algumas discussões com CISOs. Então, basicamente, a gente tem 8 etapas. Tem uma etapa para você montar um modelo de operação de gestão de terceiros, né, de organização e capacidade, que você estrutura essa organização que vai cuidar do tema de gestão de terceiros. Tem a parte de governança propriamente dita, que é desenvolver um framework e como você faz uma avaliação fim a fim de terceiros, como que você monta a parte de riscos dos controles, como você monta a parte dos riscos de controles, como você vai medir o desempenho e fazer um monitoramento contínuo dessa gestão de terceiros, e como você cadastra e classifica esses terceiros para ver qual controle, de fato, você tem que colocar no ar. Como vão ser os processos? A gente, na pesquisa, foi muito legal, que a gente perguntou assim, quem tem um processo mandatório de expurgo de dados quando você cancela um processo de terceiros? De 50 CISOs que responderam, praticamente zero fazia isso, ninguém fazia isso, né? E ali a parte do budget, um outro ponto, um tema bem polêmico e importante, não existia na pesquisa um budget dedicado para os terceiros, assim como não existia equipes dedicadas para a gestão de terceiros. É sempre alguém fazendo algo a mais, né?
Ah, o cara de threat intel também cuida do terceiro, o cara de risco também cuida do terceiro, mas uma equipe dedicada não. E as tecnologias, a gente usa muito aquela tecnologia de ver lá o score do nosso terceiro, isso mudou muito, ainda mais aí com esses eventos que aconteceram. Então, vou falar duas aqui que a gente colocou. Uma, né, é a parte da gente fazer, a gente faz o nosso CTI, a gente tem as nossas áreas de CTI que avaliam as nossas ameaças. Agora a gente avalia nossas ameaças e dos nossos terceiros. Então, isso é um ponto aí super importante, né? E mais, hoje ninguém mais roda sozinho, a gente tem ecossistemas. Como que de forma online a gente monitora esse ecossistema? Então, é uma outra estratégia de tecnologia. Aí, gente, vou tentar passar o slide aqui. Bom, qual que é a situação? A gente tem amplo ataque a cadeias de suprimentos. A gente viu aí os 4 ou 5 últimos ataques que foram amplamente divulgados. Isso trazem complicações, porque hoje o monitoramento de terceiros a gente chama de zona cega. A gente não consegue, dentro dos nossos ambientes, dos nossos terceiros, ter ampla visibilidade. Essa é a realidade, né? E aí as ações que a gente tem que fazer, como que a gente de fato tem uma área, monta uma área de riscos, monta um onboarding desse terceiro até o termination, né? E como que a gente inclui o expurgo de dados. Então, temos uma situação, complicações e ações, e temos fragilidades, né? Então, o foco central do nosso painel é para falar dos meios de pagamentos ou das fragilidades que a gente teve na cadeia de terceiros. A gente vai fomentar aqui a discussão de qual o papel do regulador e qual o papel das instituições financeiras nesse cenário. E aqui, como provocação, eu vou deixar 4 perguntas aqui que vamos trabalhar. Esse vai ser aquele painel que eu vou descansar como moderadora, Denis? Não, eu estou amando. Agora eu só vou pegar as perguntas da plateia. Denis, eu fiz o handover para você. 4 perguntas aqui para os ninjas, e aí eu posso ajudar aqui se eu conseguir. Ótimo, ótimo, com certeza. Maravilha, Denis, obrigado, um cenário fantástico aí. Esse tema, como você falou, começou lá, foi puxado já pelo Vitor Tomazetti do Itaú, que já trouxe esse tema desde o início, assumindo aqui o desafio que o setor financeiro está vivendo nesse momento, está levando, inclusive, o Banco Central a rever regras e tudo mais, mas a sensação que fica do lado de cá é aquela que a gente já avaliou em quase todos os painéis. A inovação não tem jeito, ela traz desafios para a tecnologia e para a cyber, e são cenários, às vezes, por mais um executivo, que eu não vou falar o nome aqui no bastidor, me disse o seguinte: Graça, a gente não tem como trabalhar e estabelecer esses parâmetros antes da inovação. A gente não sabe como é que ela vai realmente se apresentar. Então, por mais que a gente tente criar cenários e tudo mais, ela é tão volátil, ela aparece em diversas faces que a gente acaba tendo que aprender com o trem-bala em movimento. E é isso que traz os desafios. Então, Denis, para quem você dirigiria aí a sua primeira pergunta? Vamos fazer uma moderação em parceria. Bom, vamos lá com o Moroia, né? Deixa ele começar ali. Né? Vamos ver que ele sobrou para mim, né? Esquentou a cadeira de siso Você por lança muitos pólvora anos. aí. Exato. Acho que ele vai ficar mais confortável de tocar em alguns pontos mais... Sem dúvida. Só não posso falar dos detalhes dos bastidores aqui, senão Sim, as pessoas não me sim. convidam Setor mais. financeiro, com certeza. Fique tranquilo. Mas vamos lá. Eu acho que a primeira pergunta ela é muito boa. Gostei muito do primeiro slide que você trouxe da apresentação, que é um pouco do kit mínimo que uma empresa do setor financeiro, ou que tem, não só o setor financeiro, mas que precisa gerir o risco de terceiros, tem que ter o olhar. Acho que uma equipe dedicada é algo que a maturidade, a consciência sobre o tema vai trazer. Mas um ponto que eu acho muito importante, que além das tecnologias, do processo da governança, a gente tem visto muito a questão do aliciamento. O fator humano é algo que tem feito toda a diferença em todos esses últimos golpes que têm sido comentado. E aí, Moroia, o que você faz? O que você tem recomendado? O que tem sido feito? É um conjunto de tudo isso que você fez, mas, principalmente,
a gente costuma olhar a parte comportamental. Porque, sem dúvida nenhuma, há indícios de um potencial comprometimento. Já existem também tecnologias, monitorações, processos que são capazes de identificar um risco potencial de um colaborador. A forma que usa, o acesso padrão, qualquer coisa que fuja do padrão, que gere um padrão diferente ou um outlier comportamental, deve ser monitorado. Ah, mas isso não resolve. Certamente não resolve. Mas ele já ajuda, junto com os pontos que o Denis muito bem colocou, a mapear e potencialmente antecipar um problema. Eu gosto muito do filme, do Minority Report. Eu sei que é uma super ficção, mas na minha visão ela é super atual. A gente tentar antecipar e prever os movimentos conforme as tendências de todos esses fatores. Então, sim, processo, governança, pessoas, tecnologia, uma excelente monitoração, e todos esses fatores devem ser analisados. E hoje tem muita inteligência artificial, que pode ser desenvolvida dentro de casa para pegar todos esses atributos e gerar o seu próprio score de risco humano. Porque você, mais do que ninguém, vai saber o que é normal, correto dentro do seu ambiente. Então, isso é algo que já está na mão de vocês, tem um potencial enorme de ser trabalhado, e tudo isso em conjunto pode fazer a diferença entre ser altamente comprometido, virar notícia, ou estancar rapidamente, ou no início do processo fraudulento, ou de um golpe, ou de um problema, você ataca rapidamente. Acho que é um pouquinho da visão que tem sido discutido geral. Vou polemizar um pouquinho, Denis. Essa colocação final do Morói é muito interessante, né? Muitas vezes a gente está olhando esse cenário e pensando, né, em diversas brechas, enfim, em vários... Mas a gente analisar, pegar um caso, por exemplo, recente, né, foi um aliciamento ali na porta de um bar, enfim, né? Então, quando a gente vê esse tipo de coisa, como é que se prepara, Denis, para uma situação como essa, né? Quer dizer, muita gente falou, não tinha o que fazer, porque, enfim, tudo começou com aliciamento, e o que você vai fazer quando o cara é abordado e recebe ali X a mais do salário para passar uma credencial? Mas tem outros mecanismos que vêm junto com isso. Então, eu acho que, assim, o que se questiona é o quanto o modelo, né, eu vou usar a palavra correta, o ecossistema está fortalecido. Porque é óbvio, né, a gente vai se preparar, vai olhar o comportamento, mas tem situações, Moura, que escapam até a determinadas análises. O aliciamento é um caso que é muito difícil. Mas é o que você falou, mas a partir do aliciamento começou a ter um comportamento talvez anômalo, né? E é esse comportamento anômalo que pode ter partido ali de um aliciamento que tem que ser monitorado. Então, de novo, né, mesmo que você tenha um caso de aliciamento, você tem que ter um ecossistema mais robusto para você garantir que, de alguma forma, isso vai ser, em algum momento, detectado. Queria que você comentasse, que você está numa cadeira confortável para comentar sobre esse case. Assim, somos mais de 100 mil usuários, uns 11 hubs de negócio, mais de 1.100 aplicações, tá bem fácil, né? Mas a gente tem alguns métodos, assim, quais são os sistemas críticos, quais que poderiam impactar a gente de fato, né? Como que a gente transaciona esses sistemas. A gente fez um amplo investimento com o fornecedor para monitorar o que a gente chama de ZTA, Zero Trust Access, e monitorar o comportamento do uso. Mas, assim, eu vou resolver 100%? Não, né? Mas, assim, além do comportamento do uso com a solução, a gente tem um comportamento do uso da aplicação crítica ali, que se o cara está destravando XYZ e está normal, a gente alarma que a gente chama num SOC de business, né? De comportamento. Então, é muito no behavior do uso que a gente faz. Agora, insider, desculpa o termo, é um verme, né? A gente não consegue 100%. Vamos dizer que a gente tem 70% de efetividade. Os 30% ali passam. Todos, para todos. E a gente tem 70%, eu te digo que isso é avançado. Porque eu
eu acho que a maioria do mercado ou é 0 a 30, no máximo, de efetividade. Mas aí eu vou deixar a bola para o meu amigo aqui para ver o que ele acha. Vou pegar aqui a sua segunda pergunta, né? Porque daqui dessa distância ali não consigo ver, não, mas aqui está no meu celular. Como equilibrar inovação e segurança em um ecossistema cada vez mais conectado? Vamos colocar essa pergunta para o Colossi. Colossi está estreando aqui no nosso painel, né? Vamos começar pegando assim, um pouquinho mais leve aqui com ele. Está com o seu microfone aí, Colossi? Não tem? Divide aí com o Denis. Bom, então, boa tarde a todos aí e todas. Obrigado pelo convite de estar aqui, né? Realmente eu sou o novato aqui, né? Isso. Uma vez no Security Leaders, para sempre no Security Leaders. Que legal. É assim que funciona. Bom, realmente, acho que o grande desafio, né, quando a gente tenta acelerar a inovação, né, é como é que você consegue criar um pace da inovação, mas ao mesmo tempo você manter a segurança nisso, né? Então, quando a gente converge isso, por exemplo, essa temática de avaliação de terceiros, é constante uma pressão do negócio, falar assim, poxa, mas para que aquele formulário de trocentas perguntas, por que tanta questão, por que você fica questionando isso? Eu só queria conectar com ele lá e fazer um negocinho. E a gente tenta, né, achar o ponto de equilíbrio ali para que realmente você consiga dar a velocidade que o negócio precisa, mas ao mesmo tempo explicar para ele que aquelas questões ou aquele trabalho que você está executando em relação ao terceiro, ele é importante, né? E muitas vezes, para conseguir achar esse ponto de equilíbrio e a negociação com o negócio, eu sempre uso com eles os exemplos, né? Então, assim, no ano passado, a gente já identificou alguns problemas nessa cadeia, né? Inclusive, eu estava conversando com o Vitor Tomazetti, por coincidência, no ano passado, sobre a natureza desses problemas, e a gente trocou até umas figurinhas, tá? Eu falei, puta, Vitor, acho que a gente precisa tomar cuidado com essas coisas aqui. E aí, já também, no final do ano passado, saiu um relatório do Fórum Econômico Mundial e também o Gartner, eles apontavam os 2 grandes riscos para 2025, já eram a IA, né, como forma de ataque, ou como é que a gente acelera o uso de IA sem o risco da segurança, e vinha a questão da cadeia de fornecedores, né? Então, assim, o que eu acredito aqui é que a gente tem realmente que se utilizar, né, o máximo possível, até eu vou fazer uma mistura das coisas aqui, da própria IA, né, generativa, para ajudar a gente a ter um processo de TPRM, Sim. assim como o Denis descreveu ali, exatamente aquilo que acontece na prática, né? Agora, como é que você consegue fazer toda aquela mandala ali acontecer de uma maneira mais fluida, mais rápida, para quem está fazendo o processo, para quem está recebendo o processo? Porque, realmente, hoje nas instituições, normalmente a gente tem um time dedicado para aquilo, mas aquilo dá um trabalho enorme. Aquilo acaba deixando o processo do negócio realmente um pouco mais moroso. Então, como é que a gente converge, né, essa tecnologia hoje de IA generativa com esse processo de TPRM ou TPCRM, para que a gente consiga realmente fazer algo rápido, algo mais assertivo. E eu acredito muito também num movimento aqui que talvez, né, os fornecedores, depois desses acontecimentos, que talvez a gente consiga chegar numa forma onde a gente possa estar mais, que eu brinco assim, mais dentro do fornecedor, para também ajudá-lo a identificar qualquer anomalia, né? Porque muitas vezes o que acontece, pelo meu caso, a instituição financeira, a gente tem, por ofício, né, a gente tem uma expertise muito grande aí em segurança, pela necessidade do business, então a gente consegue também, muitas vezes, passar essa experiência para eles, né? Então, no meu caso, lá a gente tem business de Bank as a Service, então eu tenho muito cliente que não é instituição financeira, Perfeito. mas tem algumas situações de due diligence que eu vou pessoalmente, quando são grandes empresas, para conversar com eles, e muitas vezes não é porque eu estou lá checando o processo dele. Não é uma auditoria que você está fazendo, às vezes eu estou né? transferindo conhecimento para ele. Falo, cara, entendi o seu business. Perfeito. Dado o seu business, toma cuidado com isso, com isso, com isso, com isso. Então, eu sei que eu vou ganhar com aquilo, porque eu não quero a fragilidade dele acontecendo. Exato. Né? Então, Exato. acho que essa é uma dinâmica que eu acredito que acelera bastante. Muito bom, muito bom. O Tiziano, aqui na abertura também, da Natura, falou sobre isso, que hoje é um trabalho que eles têm procurado fazer, de estar presente, né? E entrar não como um auditor ali para fiscalizar ou tentar fazer uma due diligence, coisa do gênero, mas justamente para levar conhecimento
né? Porque é um parceiro fundamental para o ecossistema, né? Agora eu vou explorar um pouquinho aqui a experiência do Muroia, né? A Muroia já esteve à frente aí como líder, né, do setor financeiro. Hoje você tem esse olhar de fora que eu acho que é sempre importante. E o que a gente observou e o que está acontecendo, o que está fazendo realmente o Banco Central rever aí uma série de aspectos, é um grande exemplo para todo o mercado. Quer dizer, quando você tem um projeto inovador como o Pix, por exemplo, ele acaba tendo, né, uma evolução muito rápida, né? E hoje qualquer inovação, gente, não tem jeito, ela é muito fincada, o pé está fincado no digital. É muito difícil hoje a gente ver em qualquer setor, seja ele varejo, indústria. Ontem o pessoal de indústria estava aqui falando sobre isso, que hoje na área industrial, quando você tem algo inovador, tem dígito ali. Então, o OT hoje virou uma preocupação muito grande para quem é de cyber. Então, não dá mais para falar de inovação sem isso. Mas aí você vê como é que a fragilidade do ecossistema pode realmente comprometer o modelo. Então, mesmo um setor tão estruturado, né, e tão maduro, que todos os outros setores olham e reconhecem, e o quanto você acha que isso é um exemplo, que isso é uma referência para se pensar que como é complicado e como é desafiador você evoluir no modelo sem olhar, sem avaliar efetivamente esse ecossistema. Bom ponto, Graça. Tem que, né, explorar um pouquinho aqui a a visão do Quando Muroia. você falava, eu já ia matutando aqui, porque essas perguntas não estavam planejadas como normalmente não são. Não, mas A comigo gente não sai dessas tem. 4 aqui e Comigo explora. tem um script até a segunda página, né, É isso pessoal? aí. Mas a pergunta ela é muito boa, mas ela se reflete muito na realidade de todos vocês. Até que ponto profissionais com grande experiência em segurança, fraude, entre outros ligados aos crimes digitais, foram envolvidos na arquitetura e na concepção do Pix e dos demais projetos? A gente volta à conversa eterna aqui. Envolvimento das pessoas corretas para a construção das soluções. Mais um exemplo que, infelizmente, quando existe o intuito de atacantes explorarem, infelizmente é bem sucedido. Nesse ponto, é super lição aprendida, porque faltou alguém com experiência, como Colossi, Denis, entre outros, participarem da arquitetura e construção. Veio uma força muito forte, e todos nós sabemos, do lançamento do Pix, a abertura, né, desbancarização. Não, e um projeto indiscutivelmente excelente, né, de sucesso. Isso. Né? Mas essa abertura, do jeito que foi, essa é a lição aprendida. E aí vai um ponto muito importante que está sendo discutido nos bastidores, é a responsabilidade e a responsabilização em cima disso. Existe agora assim, uma carga muito forte dos entrantes para que se adequem, e quem está hoje, o nível de responsabilidade e preparação das regras e controles subiu de nível. Eu acho isso ótimo, tá? Porque os bancos e as empresas que eu tenho conversado, eles acharam isso maravilhoso, porque sobe a régua, principalmente para quem está preocupado com o tema. Agora, para quem estava naquele conforto lá de uma instituição de pagamento, só em dezembro de 2029 ele tinha até lá para se regularizar, esse cara está correndo atrás, porque ainda não está autorizado, mas ele podia transacionar. Então, subir o nível era necessário, mas esse é um ponto super importante. A responsabilização em cima disso tem que ser olhado em toda a cadeia. Só para trazer dentro do mundo corporativo, o que a gente sempre trabalhou muito bem também, o Colossi sabe do que eu vou falar, o famoso didático, né? Tem que haver, principalmente, a conscientização e educação em situações dessa. Não fazer nada não é suficiente. Sim. O que o mercado, o que esses fornecedores, o que esses parceiros aprenderam com isso? Tem que ter uma lição aprendida, tem que ter uma sanção em cima disso. Eu acho que isso é muito importante. Não só o mercado, mas as instituições envolvidas nisso, elas aprenderam alguma coisa. Elas tiveram algum aprendizado a ponto, de repente, de ser... Não estou comentando nenhuma delas, mas numa avaliação de risco de terceiros, tem algumas que vão ser descredenciadas. Isso acontece no processo de governança
dessa cadeia? Se não acontece, você sabe o que vai acontecer. É uma carta de risco, de aceite. No final, vai ter um problema. E alguém vai lembrar do aceite de risco? Não, a carga é toda em cima do responsável dos crimes digitais, fraude, CISO, entre outros. Então, tem que, de fato, pegar essa cadeia, avaliar os riscos e, potencialmente, descredenciar parceiros que não são interessantes para a organização. Isso faz a diferença de forma muito prática também. Começar a interagir com a plateia. Eduardo Maia está aqui. Eduardo, prazer. Obrigada aí por estar participando com a gente. O Eduardo traz um aspecto importante aqui. Eu vou dar uma adaptada, porque tem outras perguntas também nesse sentido. Vou passar para o Denis, né? Se as pessoas tivessem acesso apenas àquilo que a sua função requer, as questões de aliciamento não seriam minimizadas? Segregação de funções, RIBAC, mínimo privilégio, aquelas coisas que vocês de segurança conhecem bastante. E outros perguntando aqui o que precisa ser revisto nesse modelo tradicional de segurança. Quer dizer, a gente novo volta, onde a gente teve um painel sobre gestão de identidade. Quer dizer, a gente volta de novo a algumas questões. Então, até que ponto tem que voltar um pouquinho, tem que olhar algumas coisas que talvez antes, sem olhar o ecossistema, fosse um pouquinho diferente. Então, hoje, realmente, quando você olha em acesso, quando você olha para essas questões, olhando a cadeia, fica muito mais complexo, né, Denis? Como é que você vê, como é que se adapta esses modelos tradicionais da segurança para um ecossistema? A gente tem que rever o modelo de operação, é outra mandala. É outra mandala. Os CISOs brincam comigo por causa das minhas Você é o mandalas. rei da mandala. Eu sou o rei da mandala. Mas a gente desenhou um modelo de operação para justamente cuidar do ecossistema. No meu caso, assim, a gente é altamente regulado, nós somos SOCs, e nós temos uma revisão de perfis de todos os sistemas críticos, aí mensalmente, trimestralmente, e temos que reportar isso. Só que, como todo mundo tem legado, e é ali que está a falha. Então, quando o cara pega um relatório, um dado no legado, é ali que está a falha e, às vezes, você não tem muita mão de manobra. Enquanto a TI não evoluir, eu também não evoluo, né? Eu posso botar o controle que for, mas se não tiver uma evolução digital, tecnológica, a gente continua com legado e continua tendo gaps ali. Então, é um ponto. Agora, quando você falou de ecossistema, e aí eu vou fazer uma provocação, porque eu gosto também, assim, os fornecedores precisam sim se preparar, porque todo fornecedor está preparado para atender as soluções do meu mercado, não do ecossistema. Então, eu estava almoçando com o presidente de uma grande empresa de tecnologia, eu conversei com ele isso. Falei, cara, você está me desafiando a colocar a sua tecnologia. Legal, vamos olhar. Mas o que a sua tecnologia olha de ecossistema? E meus terceiros? E aí deu tela azul, né? Então, tem que ter a cadeia de valor tem que ser desenhada, toda a parte de ecossistema para a gente fazer segurança, ela tem que ser revista, porque não adianta eu olhar a minha casa só, né? E a parte de identidade que foi colocada é essencial, né? O pessoal brinca que a gente vai botar uma estátua nossa ali embaixo, né? Porque a gente está mexendo nesse vespeiro agora, né? De uma tecnologia que já tinha 10 anos de uso. Sim. Estamos modernizando isso. E, assim, quem tem coragem de mexer em 1.100 aplicações e impactar 100 mil usuários? Poucos têm, né? Sim. E a gente está fazendo isso em 6 meses. Assim, então, tem bastante desafio. Ontem a gente teve um painel sobre identidade, a Jaqueline da Embratur, tinham outros aqui, falando exatamente isso, que nesse cenário agora você tem que voltar e vai ter que mexer em alguns vesperos, não vai ter muito jeito. Colossi, complementar aqui, por favor. Eu achei a pergunta muito boa. Essa temática de gestão de identidade e acesso, eu até estava conversando com os colegas aí semana passada num outro evento, se a gente pensar bem assim, né, a questão de RBAC, OBAC, a questão de SOD que você cria num sistema, elas são temas já bastante antigos, né? Assim, não tem muita novidade, mas de fato, 15 anos tratando desse você tema. fala assim, poxa, o que está faltando para a gente fazer algo diferente que realmente melhore? Então, quando a gente olha o processo, normalmente, de gestão de identidade e acesso, a gente vê muita questão a revisão que o gestor faz, né, que acho que muitos passam aqui, ele vai lá, vai fazer a revisão, olha lá e fala assim, cara, o que é esse perfil aqui? Não faço a menor ideia.
Na dúvida, eu vou manter. Que é tão tosco de entender que ele, vou manter. Ou às vezes não tem a cultura do próprio profissional, fala assim, eu não preciso mais disso, vou lá e me auto-revogo, né, daquele perfil. Então, assim, eu acho que ou até mesmo quando você vai montar um perfil RBAC para uma área, né, será que você montou do jeito certo? Ou às vezes você delega isso um pouco para o gestor às vezes nem sabe às vezes fazer direito. Então, o que eu acredito que talvez a gente possa começar a fazer diferente, e aí eu vou voltar a falar da IA generativa, porque eu acho que ela tem trazido assim, benefícios em todas as esferas. É isso mesmo. São coisas que eu estava conversando com o meu colega semana passada, e era assim, poxa, por que a gente já não coloca a IA para ela criar o RBAC daquela área, analisar tudo que aquela área acessa e já definir o RBAC dela? Por que a tradução do que aquele perfil faz, a gente também não pode usar a IA para apoiar o gestor e para ele entender melhor o que aquele perfil faz? Porque quando você cria vamos dizer assim, uma visão mais ampla, né, e mais fácil, mais user-friendly, seja para o usuário ou para o gestor, eu acho que a gente vai conseguindo manter essa temática realmente do acesso que o colaborador precisa de uma maneira mais realmente coesa ali e sem aquele medo de, ao longo do tempo, o colaborador que tem 1 ano, 5 anos, ele já, 10 anos, já tem superpoderes dentro da empresa e tanto acesso que ele acumulou. Então, acho que dá para sim para a gente fazer coisas diferentes. Quer dizer, dá para mexer no vespeiro, mas a gente tem recurso para controlar ali, né? Qualquer tipo de revolução, revoada, que de repente eu acho que a IA também tem que ser vista aí como uma aliada. Muroy, uma pergunta do Marcos Reis, da Mastercard. Cadê o Marcos? Tudo bem, Marcos? Obrigado. Muroy, você viu uma mudança na legislação, onde existem alguns bloqueios de avaliação do histórico antes da contratação? Com as investidas das quadrilhas colocarem pessoas dentro das empresas, você acha que tinha que olhar, rever de novo esse processo e ter uma legislação mais rígida em relação a isso? Boa pergunta. De fato, o setor financeiro ele faz uma avaliação de background check. Inclusive, ele tem exigido também dos seus próprios terceiros. Essa não é uma realidade da maioria dos segmentos e de outros setores. Mas, de fato, tem muito aliciamento e muita gente colocada ali que tem ficha limpa. É muito difícil nos sistemas de background check hoje você ter certeza da índole, da malha de conexão, relacionamento, para cravar se aquele colaborador ou aquele terceiro realmente é confiável. O que eu recomendo, no mínimo que seja feito, sim, tenha um processo de contratação não só de terceiros, mas exigir da empresa terceiro e fornecedor que forneça um trabalho de background check e dentro de casa ainda mais, principalmente daqueles que têm superpoderes, acessam sistemas críticos ou estejam envolvidos, de fato, com o core business da organização. Muito importante, porque muitas vezes eles colocam pessoas lá justamente para adquirir as credenciais ou, no mínimo, para entender como funciona. Vocês podem ver que os golpes que foram aplicados, as pessoas elas sabiam muito bem como funciona. As arquiteturas, os sistemas, os relacionamentos. Isso é, de fato, um estudo aprofundado de pessoas que estão lá dentro. Então, background check é algo super importante, fora o que já foi comentando, as monitorações e as atividades de inteligência artificial que pode antecipar uma série de problemas. Perfeito. Mais uma pergunta aqui, Leandro Esquilazzi, não sei se falei seu sobrenome corretamente, se não, me perdoe. Sua pergunta é longa, tá? Esquilazzi. Esquilazzi, isso, conhece? Conheço. Grande Leandro, né? Santander. Muito bem. Obrigada aí pela assessoria. Sua pergunta é longa, mas eu achei ela bem interessante. Resumindo, o que ele fala é da quarteirização, não é isso? E hoje isso é muito comum, né? Ele toca num ponto. Então, aí ele faz um link com o que o Denis colocou no início. Né? Você bota na opinião dos executivos, mas eu vou passar para o Denis. O que precisa ser feito dentro do processo de TPRM para abranger esse tipo de
cenário, que é muito comum hoje. Quer dizer, é o terceiro do terceiro. Exato. Isso. Você acha que os modelos hoje eles já abarcam esse tipo de... Não abarcam. A gente fez a pesquisa com os 50 CISOs e todo mundo deixa passar esse ponto. Esse foi um ponto que entrou na Mandala como um controle que a gente deve olhar de fato, mas assim, é pesquisa, assim, ninguém olha, né? Ninguém olhava, tá? Mudou muito, tá? Depois dos incidentes. Exato. Muitos novos controles esse ano, todo mundo vai dizer que faz, mas ninguém fazia. Essa é a realidade, tá? Assim, a gente coloca no modelo onde tem uma contratação crítica, sim, né? Essa parte da quarteirização, mas ela acontece. Ela acontece, você tem um incidente, você está botando pode estar botando um insider, um ator malicioso, a parte de cheque de pessoas é ilegal no país hoje, aí muito boa pergunta lá da Mastercard, ela não pode ser feita, ela é ilegal, todo mundo faz, mas é ilegal, né? Ou parte do mercado faz, mas não é legal, e sim devia ter uma legislação, e sim essa parte da quarteirização tem que ser olhada como um item crítico aqui da Mandala. Perfeito. Denis, tem uma pergunta final aí sua, importante, né? Eu gostaria que você aí, como nosso moderador, trouxesse como é que o setor financeiro, né, vai evoluir depois de todo esse aprendizado. Por quê? O que eu vejo aqui nas perguntas? O setor financeiro hoje ele é uma referência para todos os setores. Não adianta, e não é só para o Brasil. A gente sabe que o setor financeiro é uma referência para o mundo, né? A gente sabe aí o efeito do PIX e tudo mais. Então, lições aprendidas. Vamos fazer uma final aqui, já estamos indo aí para as considerações finais, fazer um pouquinho dessa reflexão, né? A gente falou de vários pontos aqui, mas o que tudo isso que está acontecendo traz assim de lição aprendida muito importante, né? E que fica como lição para o setor financeiro, mas com certeza para todos os outros setores. Não, bacana. Eu venho dos primórdios, tá? Eu fui da Câmara Interbancária de Pagamentos no início dela, eu participei do desenho da TED lá no início, a gente tinha um baita orgulho daquilo, né, naquele momento. TED, né? bons tempos. Se ele falasse DOC, ele não entrega a idade. Eu também passei... não, DOC não, porque DOC, pelo amor de Deus, aí entrega a idade. Não. Eu não estava nessa... Estava cobrindo isso, não, Denis. Não, eu também passei isso, pelo... Né? Eu não estava nessa época, eu não estava fazendo cobertura desse passei tema. pelo Selic também, a antiga Andima, hoje Ambima, passei ali por muito tempo. Nossa, Denis, você foi longe. Eu sou também veterano. Noronha não lembra disso, lembra, Bono? Não sei nem o que você está falando. E aí a gente tem que evoluiu, acho que o Pix é sensacional, quem não usa, quem não faz, né? Mas, assim, essa parte de terceiros, como eu falei, e na pesquisa que a gente fez, ela está, não vou dizer que é abandonada, tá? Mas não existe um modelo de operação hoje efetivo, no meu ponto de vista. Então, assim, os terceiros são um caminho crítico. Eu botei até numa no segundo slide que a gente tem um ponto cego hoje no nosso ecossistema. A gente não tem visibilidade online ali dos nossos terceiros. Todo mundo manda lá aquele checklist de 200 perguntas, a gente responde, anexa no contrato, acontece um incidente e aí? Você vai me multar, vai me quebrar, vai fazer o quê? Então, assim, o que a gente tem que fazer como país é ver que modelo de operação, de fato, a gente consegue, de fato, rodar com os terceiros e inovar. A gente estava comentando no bastidor, né? Não do remédio de pressão, a gente estava discutindo ali quem tinha o remédio de pressão com maior volume e menor volume no bastidor. Tem um remédio de pressão aí, não sei se vocês estão sabendo. Depois eu conto para vocês, no outro painel, para não comprometer. Mas, assim. Além disso, assim, como que a gente moderniza? Por exemplo, se eu tenho um terceiro, como a gente estava discutindo ali, que faz o meu faturamento, Sim. Por que eu não pego o workload desse terceiro e embarco na minha cloud? Por que eu não começo a investir no meu terceiro, que ele é importante para mim, e botar ele dentro do meu ambiente, do meu ecossistema? Que tipo de inovações a gente tem que fazer, tipo de budget, o que a gente tem que pensar como executivos e levar para o board da empresa, né, como discussão de inovação. Se a gente não começar a movimentar isso, e eu acho que está muito fraco ainda esse movimento, a gente não vai mudar.
Não, e os atacantes estão vendo que é aí que está a brecha, né? Sem e dúvida. todos os incidentes são sequenciais, de uma forma ou de outra estão explorando isso. Exato. Né? Com certeza. Colossi, uma recomendação final aí. Teve um aspecto que eu quero levantar que você falou muito interessante, não esquecer da IA, né? Que a IA, Sim. nesse cenário, ela pode ser aí uma aliada, né? É, Não só desafiar com Shadow AI, mas poder ajudar aqui do lado de cá, né? exatamente. Ela atua nos dois lados, né? Ela dificultou um pouco mais a nossa vida, mas também Sim. facilitou por outro lado. E eu acho que assim, essa evolução, né? Eu não peguei a época da TED, sou mais novinho. Mas no Pix a gente viu uma revolução realmente muito grande no mercado. Foi uma revolução aqui no Brasil que digitalizou muita gente. E agora a gente acompanha outros dois movimentos, um mais focado em cibersegurança, que é a questão de quantum computing, né? Então isso ainda é um pouco etéreo para todo mundo, mas é aquela história daquela seriado, né, do Game of Thrones. Sim. The Winter is Coming. Né? Então a gente tem Por que ficar sinal, adoro a esperto ali. série. Você começa a se mexer agora, você não vai ter problema na frente. Mas o outro é o Drex, né, o Real Digital. Sim. É algo que a gente vê como legal, pô, bacana, né? Vou poder deixar isso offline aqui no meu celular. Mas que novas fragilidades, que novos golpes, o que vai vir daqui para frente, né? Então são novas preocupações que naturalmente a gente vai ter que passar por elas, vai ter que aprender com elas. Mas eu tenho visto boas reações, né, recentes do Banco Central, né, de atualizar algumas resoluções, colocar algumas instruções normativas novas, né, para a gente ganhar e elevar essa maturidade de toda essa cadeia, né, de fornecedores que tem aí, principalmente os PSTIs. Então isso é bom, né? Então acho que o Banco Central ele entendeu, né, está fazendo um movimento bom, né, e eu acredito que com isso, né, o Drex ele também já nasça, né, com um patamar diferenciado aí também de segurança. Perfeito, com esse aprendizado. Muro, eu vou pedir permissão aqui na sua consideração final para trazer uma pergunta que, na verdade, para mim é mais até uma contribuição. Rui Borges da Vale, cadê você? Opa, obrigada aí pela presença, como sempre. Hoje, a maior parte das empresas tem um ecossistema cada vez maior, né? Contratados, fornecedores, esse volume enorme de contratos e serviços. Acho legal porque realidade de outros segmentos, né? A Vale, com certeza, também tem um cenário bastante desafiador. Então, tem empresa madura, outras nem tanto, e outras com zero de maturidade. Então, o que ele fala aqui de desafiador como ponto aqui é justamente o que já foi falado aqui, mapear, identificar e priorizar. Essa visibilidade desse eco que você até colocou como ainda uma deficiência das ferramentas e das soluções de indústria. Esse é um ponto importante de atenção? Super importante. A gente acredita, e eu tenho conversado com muita gente de outros segmentos também agora na nova jornada, e eu tenho percebido que está todo mundo preocupado. Todo mundo vindo do problema do vizinho. Só que você vai perguntar, a pesquisa do Denis ela é muito boa, porque quem está fazendo na prática? Quase ninguém. Quase ninguém. Então, falta o quê? Atitude e ser diligente com esse tipo de risco. Isso depende muito de vocês que estão aqui. Levem, mas levem de forma muito séria o potencial risco de terceiros. Não só comentar o que está acontecendo, você viu, tal. Leve, na prática, um programa estruturado de como isso vai sair do outro lado, o que é necessário. O Denis deu um super material aqui de presente para todos nós, com a mandala dele, que ele até brinca, mas super importante. Pegue isso, traga para dentro da sua casa e faça alguma coisa. Porque na conversa que eu tenho tido, vou fazer a minha média aqui na minha cabeça, 90% das empresas não tem um programa de gestão de risco de terceiros iniciado, muito menos estabelecido. Então, o cenário ele é preocupante, esse é um ponto importante, e vocês, líderes de segurança, vocês têm que ter, de verdade, a atitude e a ação em cima do tema. Eu não tenho dúvida nenhuma que o conselho e o board estão preocupados com o tema. Eles aguardam que vocês levem isso para eles. Eu tenho certeza que, com os casos que têm acontecido, o projeto de gestão de risco de terceiros, ele emplaca muito mais fácil do que há 2 anos atrás. Exato. Levem,
peguem todas as dicas que foram colocadas aqui e façam um programa, porque isso faz toda a diferença entre ter um comprometimento e passar, pelo menos, bem da situação que a gente tem vivido hoje. Muito bom. Pessoal, muito obrigada pela paciência, né? Avançamos aí um pouquinho na hora do almoço de vocês. Foi um grande desafio, mas a contribuição foi fantástica. Me perdoem aqueles que eu não consegui trazer todas as perguntas, mas, como sempre eu faço, né? O jornalista adora um gancho. Depois do almoço eu volto aqui e trago mais as perguntas de vocês. Então, continuem aqui comigo, tá? E muito obrigada pela presença, estreia do Colossus. Espero que você tenha gostado. Continue aqui participando com a gente. Denis, sensacional, trouxe um material aí muito bom, de referência. Muroia, casa é sua, venha sempre. Pessoal, palmas aqui para todos nós. Painel fantástico. Muito obrigada.